Olá, tudo bem? Série Primeiros Passos, História do Brasil. Tá gostando dessa série que a gente está fazendo? A gente vai fazer 2 ou 3 vídeos de cada disciplina para seguir na correção de rumos. Toda vez que a gente fala dos primeiros passos aqui no vídeo, é justamente não só para você que está começando, mas para você também que está querendo fazer aqueles ajustes que vão te levar às melhores notas. Aqui a gente é especialista em técnica de prova. Se quiser saber fazer prova, você está no canal certo, tá bom? Ó, para a história do Brasil, eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada no vídeo zero, né, nas escolhas bibliográficas, mas tem um ponto importante que eu queria incentivar vocês a fazerem, é a forma como vocês administram o caderno de vocês. Acho muito importante vocês colocarem 3 elementos dentro desse caderno. Para a prova de história, você precisa colocar nomes, datas e fatos. Eu venho insistindo nessa técnica de nome, datas e fatos porque a banca examinadora já tinha nos ajudado nesse sentido. Eu falei disso no vídeo anterior. Para você dar um salto a mais em relação à história do Brasil, olha só, essa dica é batata. Você vai pegar um livro, por exemplo, o livro texto que comece ali no início da independência, pega o nosso período monárquico até república, sobretudo república democrática, e você vai fatiar esse livro para encontrar outros livros de uma bibliografia específica e se aprofundar no tema. Vou dar um exemplo. 1822, nossa independência. Pega um texto do período joanino ou pega um texto sobre política externa do início da nossa independência. Enfim, escolha um tema para onde você vai direcionar os seus esforços. Depois você avança um pouco mais no período histórico. Pegue ali 1840, quando está no início do segundo reinado e a gente está consolidando a nossa identidade nacional. Identidade nacional aqui controversa, construída, né? Mas enfim, para a prova de história do Brasil, a gente vai demonstrar nosso conhecimento em relação a essa face conservadora e escravocrata da nossa identidade nacional. Então é importante também você ter um livro-texto para se especializar nesse período. Tempo de Saquarema, por exemplo. Para o início da monarquia, eu indicaria alguma coisa em relação à política externa e os tratados desiguais. Acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre a que custo nós conseguimos o reconhecimento no cenário internacional. Fazendo um salto lá para o segundo reinado, eu acho que é importante a gente fazer o diálogo com o poder legislativo. Acho que o legislativo tem uma importância muito grande no processo, por exemplo, do abolicionismo. A construção dos partidos políticos e as bandeiras que se defendiam também é um tema muito quente para falar do segundo reinado. Aí você pode entrar na República, né? É importante a gente também fazer uma divisão esquemática da República, mas ainda que esquemática te leve a bibliografias específicas. Então, uma bibliografia específica para a República Velha seria muito importante, uma bibliografia específica para o período Vargas, eu acho que seria também bem importante. Tem várias literaturas no mercado, vocês fiquem à vontade, podem escolher também periódicos, artigos, né? Artigos científicos do período, e aí você vai montando as suas bibliografias específicas para ir fatiando a história do Brasil. Claro, sem perder de contexto esse livro-texto. Esse livro-texto é básico, daqueles que a gente já falou no vídeo anterior, mas você vai precisar desses textos específicos para ir fatiando a história do Brasil. Então, no caso da República, a República Velha, depois o período do governo Vargas é super importante, eu recomendo que vocês encontrem literatura específica. Governo Dutra, fundamental, sobretudo em tempos de ondas liberais aí em parte do governo atual, né? Então acho que vale a pena conhecer um pouco da política econômica do governo Dutra. Tudo bem que depois teve que mudar, né, no meio do caminho, mas o que importa é você ter esses fundamentos bastante esclarecidos, inclusive o debate da política econômica do governo Lula, eu acho que seria uma boa pedida para essa prova. Depois entrar no movimento do regime militar, né? Há quem diga que não pode se chamar de golpe, mas a historiografia, boa parte dela já caracterizou esse período como golpe.
O que seria muito interessante é você fazer o debate da historiografia marxista e de uma historiografia que não seja marxista, que mostraria, por exemplo, o seu conhecimento historiográfico. Pega, sei lá, Jacob Gorender para falar dos marxistas e pega, sei lá, Raimundo Faoro para pensar numa leitura mais weberiana da história do Brasil. E aí você faz o debate historiográfico tranquilo, você não precisa assumir uma posição, entende? O que você precisa na prova de história é demonstrar o debate historiográfico. E aí, o período mais recente, né, do nosso regime democrático, o período do Sarney, o período do Fernando Collor, eu acho que até o Lula entraria numa questão de história do Brasil. Passou do governo Lula, acho que até Fernando Henrique, né, para não dizer o Lula, talvez não entrasse tanto em história do Brasil na presidência, mas o movimento sindical dos anos 80, certamente ele estará presente na nossa historiografia, tá bom? Então a história do Brasil vai até anos 90, se quiser entrar no século 21, entra, mas seria mais um tema de HPEB, né? História da política exterior do Brasil e menos história do Brasil, mas vale a pena a gente se aprofundar também, se for o caso, se você for entrar no século XXI, mais na história da política exterior do Brasil. Beleza? Esses são os primeiros passos, você pode colocar aqui no comentário as suas indicações bibliográficas. Se você precisar da minha ajuda, já sabe onde me encontrar. O telefone da EDIP é o 6198-353-1869. Até o próximo vídeo.